Olá, vamos fazer nesse vídeo um exercício sobre distância entre dois pontos do plano. É um exercício em geral aí aplicado em geometria analítica ou álgebra linear. Bom, então aqui o enunciado me diz o seguinte: determine a distância entre os pontos A de coordenadas -1, 2 e B de coordenadas 3 e -1. Como na fórmula de cálculo da distância entre pontos, eu sei que a gente vai usar a raiz quadrada, então eu devo aqui importar uma biblioteca. Eu vou continuar importando a biblioteca Math. E aí eu já deixei aqui definido, né, os pontos como tuplas, né, só para ficar com esse formato aqui dos pontos conforme está escrito aqui no enunciado, e também vai facilitar aí o nosso acesso a essas coordenadas. Bom, então o que eu devo fazer? Como que eu calculo a distância? A distância, vou chamar aqui dist, é igual. Vou precisar fazer a raiz quadrada, então eu vou usar math.sqrt, abro, fecho parênteses, e aqui dentro eu vou escrever aquela soma, né? A soma da diferença dos quadrados entre as coordenadas. Então eu tenho que fazer aquele 3 menos o menos 1 e elevado ao quadrado, depois somar com o menos 1 menos o 2 e elevar ao quadrado também, tudo isso dentro da raiz, e aí nós temos a fórmula da distância. Bom, então para isso, né, deixa eu escrever na verdade aqui, deixa eu fazer como comentário, o que a gente vai fazer? Então a distância ao quadrado, eu vou escrever assim, só que o Python a gente sabe que não aceita, né, esse tipo de escrita, né? Mas, na verdade, deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar aqui então um texto para colocar a fórmula da distância. Então eu vou colocar entre cifrões aqui, né, para escrever uma fórmula LaTeX. Então d, vou fazer assim, ó, d quadrado é igual, a gente vai precisar então de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a e aqui também ao quadrado. Essa é a fórmula da distância, né? E como a gente quer usar a raiz quadrada, então a gente vai ter aqui a mesma fórmula quase, praticamente, aqui de cima, né? Então deixa eu copiar. Pronto, Ctrl C, coloco aqui Ctrl V, quase isso. Então a nossa distância vai ser a raiz quadrada. Então SQRT de todo mundo aqui. Pronto. Aí sim. Agora a gente tem a nossa fórmula aqui, né? Pensando em raiz quadrada, é essa aqui de baixo, sem a raiz quadrada, pensando no teorema de Pitágoras, é igual a essa aqui de cima. Agora acho que ficou mais claro o que a gente vai fazer. Então eu tenho que fazer x de b menos x de a. Quem é o x de b? É o 3. Então, como é que eu acesso ele? Eu vou colocar entre parênteses aqui, né? Então, eu quero o x de b. Como é que eu acesso? Como ele é uma tupla, então eu tenho b e ele está na posição 0, né? Uma tupla. E aí eu tenho... Opa! Deixa eu voltar aqui. Aí. O B0 dessa forma, menos o A0 também dessa forma, e aqui elevado ao quadrado. Pronto, a gente já escreveu o equivalente aqui a essa parte aqui da fórmula, né, do x. E aí mais, abro parênteses aqui também, abre e fecho, o y de b. O y de b eu acesso assim, B1, que é a posição que está o y de b, menos A1, que é a posição do y de A. E aí dois asteriscos e o 2 aqui, isso equivale que eu elevei ao quadrado. Então vamos colocar num print aqui. Eu tenho... eu vou escrever a seguinte: a distância entre A e B, né? Os pontos ali A e B é igual a... aqui deixa eu escrever direitinho, é igual a... E aí, dist, né? Opa, esqueci das chaves aqui, dist.
Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu tenho que colocar o A, tenho que colocar o B, senão não vai aparecer. Vamos executar para ver como é que ficou. Isso, veja só. A distância entre A, que é o ponto A, e B é igual a 3,3166. Aqui para a gente trabalhar com duas casas decimais, então vamos fazer round dist, vírgula 2, e aí a gente, vamos executar de novo, e aí pronto, a gente fica com duas casas decimais aí. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!